De volta então aos vídeos de PHP intermédio e avançado e aqui mais especificamente para continuarmos a falar sobre MySQL. Nos vídeos anteriores estivemos então a tomar um pouco o pulso à forma como podemos utilizar esta poderosa ferramenta que é o PHP MyAdmin. Não é a única ferramenta que existe para podermos navegar através das bases de dados do servidor MySQL, mas é uma das mais utilizadas. Existem outras, existem ferramentas mais simples ainda que nos permitem fazer operações simples como exportar bases de dados de um lado para o outro, corrigir bases de dados, enfim, fazer um conjunto enorme de funcionalidades, mas genericamente para o estudo do PHP e do MySQL, o PHP MyAdmin é mais do que suficiente. A questão que se coloca agora é essencialmente esta. Então, mas como é que eu uso o PHP para comunicar com as minhas bases de dados? Já vi que o PHP MyAdmin, fantástico, faz tudo, ok. Mas eu não vou pôr os meus utilizadores a usar o PHP MyAdmin para adicionar clientes ou adicionar tabelas para encomendas, etc. Eu vou criar o meu sistema de PHP de forma a que eu possa ir introduzir, alterar, editar, eliminar e pesquisar elementos nas minhas bases de dados, sem que seja necessário eu estar a ter que introduzir os valores no PHP MyAdmin. Ora, o PHP comunica com o MySQL através da linguagem SQL, a tal Structured Query Language, ok? E é essa a linguagem que nós vamos utilizar dentro das funções do PHP para comunicar com as bases de dados. Quer seja para adicionar novos registros, quer seja para pesquisar, para alterar, para eliminar registros, criar novas tabelas, deitar fora tabelas das nossas bases de dados, etc. Mas mais importante que isso, o PHP comunica com o MySQL através da linguagem Structured Query Language, recorrendo ao uso de, genericamente, dois tipos de extensões, isto é, dois tipos de conjuntos de classes que têm um conjunto muito vasto de funções que nós podemos usar então à semelhança daquilo que nós já vimos, por exemplo, com as funções para trabalhar com ficheiros, as funções para trabalhar com pastas, as funções para trabalhar com variáveis do tipo string. Nós temos então duas grandes extensões para trabalhar com as bases de dados MySQL. Essas duas extensões são designadamente o MySQLi ou MySQLi, que significa, neste caso, MySQL Improved, e o PDO, ou PHP Data Objects. Ora, no caso do MySQLi, que eu gosto muito de chamar MySQLi, é algo relativamente recente, pese embora o facto de ser uma tecnologia que foi beber todas as instruções que genericamente apareceram no PHP para comunicação com bases de dados MySQL. Por outras palavras, as primeiras formas de comunicação com bases de dados MySQL utilizadas pelo PHP eram as funções designadas por MySQL qualquer coisa, ok? Ou para abrir ligações, MySQL.open, o connect, o close, ou por aí fora. Ora, o que aconteceu é que, entretanto, com o evoluir da linguagem PHP, foram introduzidas mais algumas funções nesta classe do MySQL. E daí que ela agora se chame MySQLi ou MySQLi, como eu lhe gosto de chamar, porque se é o MySQL Improved, isto é, foi o MySQL, as funções foram ampliadas, foram modificadas ou pelo menos melhoradas no sentido de oferecer mais funcionalidades. Uma das características principais do MySQLi, e permitam-me que lhe chame assim, é o facto de ser apenas concebida, portanto esta extensão, este conjunto de funções, apenas é concebido para trabalhar exclusivamente com bases de dados MySQL, ok? Qualquer outro tipo de sistema de gestão de bases de dados não é compatível com as funções do MySQLi. Ao contrário, o PDO, que é o PHP Data Objects, é uma introdução mais recente na linguagem PHP e que vai beber a sua essência ao paradigma da linguagem
das linguagens orientadas por objetos. Isto significa que o PDO, PHP Data Objects, vai também permitir comunicar com bases de dados MySQL, oferecendo de igual modo um conjunto muito vasto de funções que nos permitem fazer todo o tipo de operações com as bases de dados MySQL, tem, contudo, uma vantagem esmagadora sobre o MySQL, que é o facto de poder ser utilizado também para comunicar com outro tipo de sistemas de gestão de bases de dados. E neste caso estamos a falar de cerca de 11 ou 12 tipos diferentes de bases de dados, inclusive até com SQL Server da Microsoft, com bases de dados Oracle, com PostgreSQL, com SQLite, enfim, com todos esses sistemas mais conhecidos para quem está por dentro dos sistemas de gestão de bases de dados. E, portanto, nós, sabendo trabalhar com o PDO, PHP Data Objects, estamos oficialmente também a criar as capacidades e as competências para, de um momento para o outro, podermos utilizar outro tipo de sistemas de gestão de bases de dados e manter genericamente a mesma linguagem, a mesma estrutura funcional dos nossos scripts, porque o PDO, ou PHP Data Objects, está preparado para comunicar então com essas bases de dados de diferentes tipos. Quer o MySQL, quer o PDO utilizam sempre a linguagem SQL, Structured Query Language, para executar as suas funções, sendo que cada uma destas opções, MySQL ou PDO, oferecem níveis de segurança elevados, que o utilizador deverá também saber utilizar com alguma cautela. E apenas para concluir, dizer que ao nível da performance não há diferenças significativas entre o MySQL e o PDO, ainda que alguns testes que foram realizados, entretanto, tenham resultado em funcionalidades mais rápidas por parte do MySQL. Isto é, o MySQL em determinadas funções é ligeiramente mais rápido do que o PDO. No entanto, tem essa desvantagem de ser exclusivamente dedicado a MySQL. Ora, nestas circunstâncias, e uma vez que o PDO é mais transversal e é, porventura, segundo aquilo que se pode ler na internet, uma tecnologia nova do PHP, ou mais recente, para a qual se aconselham todos os utilizadores a migrar, isto significa que de hoje à amanhã pode acontecer que, com o evoluir da linguagem PHP, o MySQL seja abandonado. E isto significa não propriamente um retrocesso na linguagem, mas sim uma alteração de paradigma. E, portanto, convém que para isto estejamos já preparados e, como já tive a ocasião de ler em alguns sites, se estás habituado a usar o MySQL ou MySQL, é uma boa altura para começar a estudar PDO. E é isso que depois nós vamos fazer então a partir dos próximos vídeos.